Debater o papel do Estado e os efeitos da crise econômica mundial que teve início em 2008 nos Estados Unidos foi o objetivo do seminário internacional organizado pelo Núcleo de Estudos Internacionais da UFRJ. Não basta entender os efeitos da política econômica sobre os negócios, não é? Mas entender por que, para além da racionalidade econômica, são adotadas certas medidas em vez de outras, não é? Precisava-se entender a natureza mesma do Estado e por que ele abandonou o discurso desenvolvimentista no caso da periferia. No entanto, até os conceitos de centro e periferia, quando eu comecei essa reflexão, pareciam embaralhados em nossa realidade, não coincidindo mais com subdesenvolvimento e desenvolvimento. Há países profundamente desiguais e com regiões inteiras atrasadas e que, ao mesmo tempo, são global players, não é? Índia, China, enquanto que, na verdade, há países que são ricos, mas, na verdade, não passam de periféricos, perderam toda a capacidade de influir sobre o cenário internacional. O professor Alfredo Saad Filho alertou que o Estado escolhe políticas econômicas de acordo com interesses sociais e circunstâncias do país. As políticas econômicas não podem ser selecionadas no abstrato. Apesar das políticas de desenvolvimento incluírem potencialmente qualquer coisa que o Estado faça, elas sempre focalizam problemas historicamente específicos e não o crescimento em geral. Não existe crescimento em geral. Então, por exemplo, nos anos 50 e 60, as políticas de desenvolvimento eram basicamente o planejamento estatal e a substituição de importações. Nos anos 70, a política de desenvolvimento era lidar com as consequências da crise do petróleo e da desaceleração do crescimento nos países ricos. Nos anos 80, a política de desenvolvimento era lidar com as consequências da crise da dívida e dos programas do FMI, particularmente na América Latina. Nos anos 90, a política de desenvolvimento era estabilização da inflação, era privatização e era administrar a liberalização financeira. Depois da crise da Ásia, então, política de desenvolvimento vira a administração das implicações locais do construto econômico global baseado nos Estados Unidos e na China. E, hoje em dia, os problemas da política de desenvolvimento são a crise internacional e o reposicionamento dos países no processo de reestruturação da economia global. O resultado de cada combinação de políticas vai depender das circunstâncias de cada país. O que a gente pode falar em geral, tudo que a gente pode falar em geral, é que para maximizar a probabilidade de sucesso, as políticas de desenvolvimento têm que incluir uma escolha sábia de prioridade de longo prazo, tem que incluir objetivos consistentes, tem que incluir instrumentos suficientes e que elas têm que ser apoiadas por um mínimo de consenso social e de estabilidade política. O economista Teotônio Santos, professor emérito da Universidade Federal Fluminense, afirmou que a recuperação dos Estados Unidos ainda vai demorar. A recuperação da economia americana e europeia vai ficar bastante reduzida. Há muitos estudos sobre a situação do próprio Estados Unidos, apesar de todo o custo que o Estado bancou, né, contra a crise, mas destinado fundamentalmente para o setor financeiro, essa política não conduz a um equilíbrio fiscal. Pelo contrário, ela conduz a uma crise fiscal colossal.